could feel 悪い夢のようで目覚めても we get the bones I'm in a panic Get the hurry out there with mysteries and miseries Get a life 狭間に揺られて三枚指は揺れて hell 何の正体 M の正体踊る One, two, three steps on this dark stage Reach your white man 昭和一仮面の淵へ手をかけたただ骨が鳴るので Words and thoughts Fuse and blood 溢る力が不意に笑い出した答えはどこ探したい With my soul, with my heart We are luring 流れてくdon't get shy Go this way わからない構わないまだ今のフルータもただこの世界を生き抜けなくした悲しみがまた移ってく Sorry words Nota esse fique uma ova da série de Fate reagindo à história de Sabaki. Vejam o vídeo para entender o início desse. Dito isso vamos. Na sala estavam os personagens de Fate conversando. Gilgamesh Caster então agora o que veremos? Archer, sinceramente eu espero que o moleque morresse mas vejo que não vai morrer tão fácil. Medusa, espero que vejamos criaturas incríveis. Shirou, e se esse tal de Tenebris nos ataca ou faz algo parecido? Acho que não vai não com essa voz todos veem um garoto de cabelos amarelos e azuis. Isso fez com que algumas como Ereshkigal Star curassem. Stark quem você? Kaiser sou uma pessoa que irá ajudar vocês hoje. E Tenebris? Dizem que do Tenebris-sama está resolvendo uns assuntos e me deixou cuidando de vocês hoje. Não somos crianças diz Mordred. E como sempre você e sua personalidade orgulhosa e arrogante não e mesmo Mordred. Mordred cala a boca. Diz para se avalancar para cima dele. Arthur Lancer tentou parar sua filha mas era tarde demais para isso. A espada de Mordred ia atacar Kaiser, mas o filho de Sabaki Rosveice, Kaiser atingiu o estômago da saber vermelha que a fez cuspir sangue e dá um chute que a manda para Arthur Lancer, que assegura com força o que você fez. Diz Arthur com ira vendo Kaiser. Kaiser só uma pequena advertência diz para curar Mordred. Mordred? Que merda aconteceu? Kaiser só te dei uma advertência, diz Kaiser para sentar de volta em seu assento. Mordred se sentou em seu assento apertando os punhos com ira vendo Kaiser enxergando ele de mil maneiras diferentes. Bem antes de começarmos Kaiser diz para de um portal sair 3 pessoas. Shin então o filho dele nos chamou. Legendary já estava na hora. Última e eu que achei que éramos chamados pelo pai. Kaiser? Epa! E o que eu tenho de mal? Legendary, você é arrogante. Shin, soberbo. Última, quer que continuamos ou vamos logo? O que vamos logo? Fujimaru e não e querendo falar mal ou qualquer coisa mas quem são esses? Shin vocês viram um garoto, diz para que a TV se acenda, dentro da TV. Surgem mais de uma vez pra me ameaçar, mas ninguém se compara ao rei. Veja bem, pois não pode mudar isso, tudo bem, pois eu nasci pra isso mesmo. Me parar você pode achar difícil, todos que vêm, eu que sou primeiro. Veja essa pilha de corda, destruição em todos mortos, como a explosão de uma bomba. Esse trauma caindo as som. Vamos logo? O que vamos logo? Fujimaru e não e querendo falar mal ou qualquer coisa mas quem são esses? Shin vocês viram um garoto, diz para que a TV se acenda, dentro da TV. Ao todos verem um lagarto gigante arregalaram os olhos. Jeanne Alter que porra e essa coisa? Diz chocada. Gilgamesh Caster e Asher e Enkidu não se surpreenderam. Posso sentir uma grande quantidade de energia vinda desses lagartos.
Esse miserável de Shin sendo detido por Kaiser e Legendary. Relaxe Shin, não vale a pena, diz Legendary. Shin, mas esse maldito. Relaxe, diz Legendary para apertar o ombro de seu companheiro ou fazendo-se ajoelhar. Ok, se acalmem os dois, se não sofreram as consequências, diz Kaiser com um olhar igual ao de seu pai, coisa que fez com que os Godzillas grunhissem. Bem, já que acabamos com essa cena, podemos voltar para a música, diz dentro da TV. Não pode, não pode, não. E cê quer me parar? Não vai ser com esse primata. Deixa eu despertar cajus, então o que eu farei? Pode vir um atrás do outro, ninguém derrota o rei. Vivendo numa ilha, fugir não é opção. Querem parar a gente, mandaram pior então. Ouça rodando, Ghidorah está pronto. Esse é o despertar dos monstros. Em uma era tão sombria, vocês tentam se livrar da dor. O seu trauma em uma menina se fundiu com uma flor. Estou quente demais pra aguentar. Tenho uma última luta para travar. Qualquer minuto vou explodir como uma bomba nuclear. É Gojira contra Destroyer. Todos abriram os olhos estranhados pelo Godzilla que viram que porra e essa, disseram todos. Jeanne Alter, então ele um rei? Gilgamesh Caster, um rei como eu? Mas rei de quê? Legendary, com um grande sorriso, você vai saber logo. Rei dos heróis, de sorrindo, fazendo ambos Gilgameshs levantarem a sobrancelha e Enkidu rir, colocando a mão no ombro dos dois Gils. TKS ok. Ao verem como Godzilla era chova nota, não sei se era essa era, se enfrentava com Destroyer, se surpreenderam Mordred ou que essa coisa. De surpresa, Kaiser Ben Destruction, ou Destroyer, é um dos monstros mais icônicos da franquia Godzilla, especialmente conhecido por sua aparição no filme Godzilla vs. Destroyer 1995. Aqui está uma versão resumida da história de Destroyer. Origem e desenvolvimento. Destroyer foi criado a partir de uma forma primitiva de vida chamada micro-organismos do oxigênio, que foram expostos à radiação do primeiro ataque de Godzilla com a arma chamada Oxygen Destroyer. Esses micro-organismos se adaptaram à radiação e evoluíram em várias formas, eventualmente se transformando em um poderoso monstro. Aparições 1. Godzilla vs. Destroyer, 1995. Destroyer aparece como o principal antagonista, apresentando múltiplas formas que vão desde pequenos insetos até uma forma final colossal. Ele é um dos poucos monstros que consegue rivalizar com Godzilla em força e poder. O monstro se alimenta da energia vital de Godzilla e causa destruição em massa, representando uma nova ameaça devido à sua capacidade de manipular e destruir o oxigênio. A batalha culminante entre Godzilla e Destroyer é épica, com Godzilla enfrentando a entidade, enquanto também lida com seu próprio estado debilitado, já que ele está morrendo devido à radiação acumulada em seu corpo. Temas e impacto. Destroyer é frequentemente visto como uma representação dos perigos da ciência e da manipulação da natureza, alinhando-se com a tradição da franquia Godzilla de abordar questões ambientais e sociais. O personagem se tornou um símbolo de destruição e mudança, desafiando não só Godzilla, mas também refletindo os temores da tecnologia descontrolada. Legado. Desde sua introdução, Destroyer se tornou um dos vilões mais memoráveis na mitologia de Godzilla, frequentemente retornando em peças de mídia relacionadas a Godzilla e sendo um favorito entre os fãs devido ao seu design e à complexidade de seus temas. Em resumo, Destroyer se destaca como um dos principais antagonistas da série Godzilla, simbolizando as consequências da intervenção humana na natureza e a luta contínua entre criador e criatura. E isso seria tudo, talvez eu mostre mais a vocês no futuro. Espero que esse largato ganhe do Destroyer, diz Arthur. E saber, Kaiser, pensamentos: se eles soubessem que o Destroyer e um servente do meu pai ficariam chocados, pensou com um grande sorriso. Mordred
Mordred viu Kaiser rindo enquanto ia dizer algo. As palavras não saíam de sua boca e desviou o olhar com as bochechas um pouco coradas, já que não sabia o que dizer, e agora que via melhor admitia que era algo bonito. Ambas Arturas, ao notar o tom vermelho de sua filha, sorriram. Até Shin notou isso e riu e viu Kaiser. Parece que você está seguindo os passos de seu pai, diz sorrindo. Kaiser viu isso confundido e diz: como assim? Legenda em nada, dentro da TV. Sou ferreão, sou o espelho de você. Aprimorado, fui melhorado. Todos se perguntam que Gojira vai fazer. Cada vez um sua, tem uma versão de mim. Os humanos não têm culpa, eu vejo que não. Pode aceitar que o monstro seja assim, isso não é um retorno, é uma atualização. Chocados, pensou com um grande sorriso. Mordred viu Kaiser rindo enquanto ia dizer algo. As palavras não saíam de sua boca e desviou o olhar com as bochechas um pouco coradas, já que não sabia o que dizer, e agora que via melhor admitia que era algo bonito. Ambas Arturas, ao notar o tom vermelho de sua filha, sorriram. Até Shin notou isso e riu e viu Kaiser. Parece que você está seguindo os passos de seu pai, diz sorrindo. Kaiser viu isso confundido e diz: como assim? Legenda em nada, dentro da TV. Fora da TV. O robô, diz Medusa. Já não bastava Kaijus, agora tinha um robô. Gilgamesh sabia que os humanos não iam ficar parados com criaturas gigantes no mundo. Diz com um pequeno sorriso. Musashi, como assim os humanos não têm culpa? Kaiser, eles criaram um mecha para odiar somente os Kaijus, como são Godzillas ao meu lado. Diz Kaiser. Musashi, entendo. Bem, vamos logo com isso dentro da TV. Estão com medo de um monstro que ninguém entende. Destrói tudo do nada, derruba sua casa. Eu sei como se sentem. Hoje eu tinha tudo e não tenho nada mais. Testes nucleares e afetam os animais. Então deixe retribuir o favor que o homem Me fez. chamam de monstro, os monstros são vocês. Kaiser, Musashi, entendo. Bem, vamos logo com isso dentro da TV. Fora da TV. E quem é essa? Kaiser, ela é Zilla. Eu não tenho muita informação sobre ela, então vamos pular, ok? Todos ok? Dentro da TV. São vocês. Cada vez maior, estou no topo de tudo, no topo do mundo. Façam o seu melhor, verão um monstro absoluto, saindo do mar profundo. Nada pode nos parar, pela história em vários pontos. Uma bomba nuclear, o único que está no trono. Vai ser a minha presa se for contra a natureza. O rei dos monstros. Kaiser, ela é Zilla. Eu não tenho muita informação sobre ela, então vamos pular, ok? Todos ok? Dentro da TV. Fora da TV. Então todas as variantes estão conectadas por sua origem de se formarem a partir de radiação ou das causas da humanidade, diz Medusa. Jeanne Alter e Jeanne Incrível, eles estão no topo de todo o mundo. Ri então o seu nome em Godzilla. Ereshkigal, o rei dos monstros, e os dois Gilgamesh Sinks do O Rei dos Monstros, e um título digno perante ao Kaiju mais forte e poderoso. Esse lagarto gigante agora ganhou meu respeito, diz Gilgamesh sorrindo. Kaiser, vendo Mordred com um leve sorriso. Está gostando? Diz, vendo a emoção no olhar dela. Não. Bom sim, mas não e melhor que eu, diz com um sorriso arrogante. Kaiser só teleportou para suas pernas. O que está fazendo? Diz Mordred nervosa. Kaiser, sei o que está fazendo. E não precisa colocar uma máscara de admiração. Eu sei que está gostando de ver. Seja sincera para si mesma e com os demais, em especial sua mãe. Mordred, com seu rosto ainda mais vermelho, colocou sua cabeça no peito de Kaiser vermelha. Arthur riu enquanto Kaiser acariciava o cabelo de Mordred. Bem, vejam a TV. Dentro da TV. Esconde as guerras, as fomes, os fracos e os fortes querendo provar. Se a culpa não é nossa, então quem vamos culpar? É Shin Godzilla. Da primeira forma pra segunda é destrutiva.
gostando de ver, seja sincera para si mesma e com os demais, em especial sua mãe. Mordred, com seu rosto ainda mais vermelho, colocou sua cabeça no peito de Kaiser vermelha. Arthur riu enquanto Kaiser acariciava o cabelo de Mordred. Bem, vejam a TV. Dentro da TV. Fora da TV. Eu sou foda o Mayudao, bebeu o Kaiju, mas foda o melhor, Godzilla, disse Shin com um sorriso. Última e um imbecil. Mas por que você faz isso? Perguntou Rin. Eu, Kaiser Shin Godzilla, lançado em 2016 e dirigido por Hideaki Anno e Shinji Higuchi, representa uma nova interpretação do famoso monstro Godzilla, trazendo uma narrativa contemporânea que reflete preocupações sociais e políticas do Japão pós-Fukushima. Aqui está uma versão resumida da história de Shin Godzilla, incluindo seus poderes e o sofrimento que ele representa. História: Shin Godzilla começa com uma misteriosa criatura marinha que emerge do fundo do oceano. Inicialmente, a história se concentra na resposta do governo japonês a essa nova ameaça. À medida que a criatura avança em direção a Tóquio, ela se revela como Godzilla, um monstro colossal que causa destruição em larga escala. Evolução do monstro Godzilla passa por várias transformações ao longo do filme. 1. Forma inicial. A primeira aparição de Godzilla é em uma forma mais primitiva e aquática, quase semelhante a uma enorme larva. Essa forma é incapaz de se mover em terra, mas ainda assim causa pânico e destruição ao se mover para a costa. 2. Aparência adulto. Após sua primeira evolução, Godzilla se adapta e se torna um monstro enorme, com uma aparência clássica, mas com características distintas, como uma pele escamosa e uma cauda longa e poderosa. Poderes: destruição de calor. Um dos poderes mais devastadores de Shin Godzilla é sua habilidade de liberar um feixe de energia extremamente quente do seu corpo, que derrete e incinera tudo em seu caminho. O feixe é visualmente impressionante e é uma representação do terror que Godzilla traz. Regeneração rápida. Godzilla possui a capacidade de se recuperar rapidamente de ferimentos e danos, tornando-o praticamente indestrutível em combate. Mutação e evolução. Ao longo do filme, Godzilla continua a evoluir. Essa habilidade de adaptação imediata a ameaças é uma das características que o tornam um adversário formidável. Sofrimento e temas: Shin Godzilla não é apenas um monstro de destruição, ele também simboliza o sofrimento e o desespero das pessoas. A devastação causada por Godzilla reflete medos mais amplos sobre desastres naturais e tecnológicos, bem como a ineficácia das instituições para lidar com crises. Desespero da população. À medida que Godzilla avança, o filme retrata a confusão e o medo da população japonesa, que é incapaz de se proteger adequadamente. As cenas mostram o desespero dos civis que tentam escapar da devastação. Crítica ao governo. O filme apresenta uma crítica ao governo japonês e sua resposta ineficaz à crise, refletindo sobre os desafios enfrentados após desastres como o de Fukushima. A burocracia e a falta de uma resposta coordenada contribuem para o aumento da tragédia. Conclusão: no fim, Shin Godzilla é uma representação profunda da luta entre a humanidade e uma força da natureza incontrolável. Godzilla, como uma entidade que causa sofrimento e destruição, também serviu como um espelho para os dilemas e fragilidades da sociedade moderna. Essa nova interpretação do monstro clássico conecta-se com questões contemporâneas e oferece reflexões sobre a vulnerabilidade humana diante de grandes catástrofes. Diz Kaiser, vendo como Mordred em seu colo tremia de medo e espasmo. Kaiser, ao perceber isso, a abraça mais forte e a diz que vai acabar já, fazendo Mordred se acalmar nos braços de Kaiser. Vê com um pouco mais de força e diz: obrigada, Kaiser. De nada, Mordred. Arthur: ei, Mordred, o que foi, mãe? E ela, ao ver como estava com Kaiser, ficou vermelha e abraçou o Kaiser com vergonha, causando que o mesmo de um pequeno sorriso. Kiritsugu: bem, tirando isso, você é impressionante, Sr. Shin. Shin, eu sei. Última o pega pela cabeça e o joga contra o chão. Cala a boca, idiota, e vamos continuar. Dentro da TV. Problema internacional. A terra tenta pedir ajuda, mas veja, o homem não escuta, gerando toda essa guerra e destruição. Mas a dor agora é mútua, verão toda a minha fúria, já tudo que o homem causou, e eu ainda sou um vilão. Sou a revolta do planeta, da natureza, o verdadeiro monstro. Vocês voltaram, mas que surpresa derrotaram. Presa
pequenas vergonhas de toda. Ele e abraçou o Kaiser com vergonha, causando que o mesmo de um pequeno sorriso. Kiritsugu bem tirando isso. Você é impressionante, senhor Shin. Shin, eu sei. Última o pega pela cabeça e o joga contra o chão. Cala a boca, idiota, e vamos continuar. Dentro da TV. Fora da TV, todos ao ouvirem as primeiras palavras ficaram confundidos. E como assim a Terra sempre pede ajuda? Diz Shirou. E ele ainda e o vilão diz Star. Archer, eu sei, o ser humano destrói o mundo todo e isso sempre ruim, diz o Emiya do futuro. Lancer, mas foram interrompidos pelo grito da TV. Mas o que? Diz Lancer em choque. Fufufu, olhem o tamanho desse Godzilla, diz Tamamo sorrindo. Musashi, esse e o Godzilla é superior em tamanho a todos que vimos. Última sim, saber e qual a história desse Godzilla. Kaiser, bem, eu não sei muito desse Godzilla, só sei que ele expulsou os humanos da Terra. E nisso se passaram 500 anos. E nesse tempo a Terra foi obrigada a se adaptar a ele. Nisso ele se tornou muito forte. Nota, eu nunca vi a série do Godzilla e Art. E o último então o que eu colocar aqui eu pesquisei no Google, fim de nota. Gilgamesh Archer incrível. Medusa, eu concordo. Star é impressionante. Saber, a Terra tem que se adaptar a ele. Enkidu, até mesmo eu estou impressionado, diz Enkidu surpreendido. Última pensamento, e eles ainda não viram o papai aqui de sorrindo. Kaiser, ao ler seus pensamentos, só revirou os olhos enquanto tinha Mordred e observou que ela havia dormido. Arthur sorria, já tendo muitos planos para seus possíveis netos. Dentro da TV. Veja em volta da terra, monstros estão fugindo dos céus, dos oceanos. Eles estão vindo, sabem que ele vai voltar de novo. Seu tempo diminui mais um pouco. Aquático, vive o ATR. Tentem usar seu jet jaguar. Uma catástrofe pode te matar. Esse é o meu ponto singular. Olhos enquanto tinha Mordred e observou que ela havia dormido. Arthur sorria, já tendo muitos planos para seus possíveis netos. Dentro da TV, fora da TV, ao todos verem que essa coisa. Ele se parece a um Godzilla, mas tem algo estranho, diz Medusa. Tamamo, posso ver que você é diferente aos demais Godzillas que apareceram até agora, o que te torna especial. Diz vendo Última como se tivesse olhando para sua alma. Última bem, mas foi interrompido por Kaiser com um chute em seu estômago, fazendo-se ajoelhar. Pode parar de nos interromper. Diz Legendary, bem, senhorita Tamamo, vou explicar a história de Última e um Godzilla distinto por ser um ser que está no ponto singular, uma região onde as leis da física não funcionam e ele junto a outros animais devastam o planeta Terra, começando por Tóquio. Isso e tudo que eu sei, Última, e quase isso, mas no final eu fui detido por um robô criado dos humanos, Jetjack, que não sei se chamava assim, Última, mas no final perdi, mas sempre vou voltar com o ponto singular de sorrindo. Enquanto suas costas brilham. E nisso Shin e Legendário paravam e dizem espera, TKS ok, diz Última. Saber, pode ir para o próximo, Rin, espero que agora seja melhor. Medusa, vejamos o que o Rei dos Monstros tem a oferecer. Dentro da TV. História na recência aconteceu há milhões de anos atrás. O mundo era tão diferente, com criaturas colossais. Mas o que aconteceu? Se despertassem os monstros, eu preciso saber um que estivesse no trono. Todos que ousaram vir contra o rei, eles sempre irão cair. Veja a energia em minhas placas dorsais, radiação crescendo mais. Se perguntam quem sou, se perguntam quem somos, eu represento o terror, a natureza, os contos. Eles já sabem muito bem quem é Gojira, o rei do... E fora da TV. Legendary, agora sim papai, o Rei dos Reis voltou. Legendary, bem, antes que me perguntem, eu vivi antes que a humanidade seja criada e existiu, e sou o último da minha espécie, Gilgamesh Archer. Então você é o último de sua espécie, de sorrindo. Legendary, se você quer batalha Rei dos Heróis você vai conseguir, de sorrindo. Enkidu, aqui não, Gilgamesh. Hércules, para dizer a verdade estou impressionado por seus feitos e sua vontade de proteger a humanidade. Iris Viel,
Você é incrível, diz a pequena, fazendo o rei dos monstros sorrir. Obrigado, pequena, diz Godzilla Legendary. Shin, eu te ganho ainda e muito mais. Eu duvido. Ambos se viam com hostilidade completa. Kaiser via como Mordred estava acordando e só grunhiu e soltou um pouco de sua aura, revelando a mescla entre as auras de Sabak e Rosveisse. Se vocês ousarem acordar Mordred, eu mesmo mato vocês, não, e por serem conhecidos de meu pai que vou ter piedade de vocês. Shin e Legendary só se sentaram de braços cruzados. Mordred, o que está havendo? Kaiser, nada. Mordred, volte a dormir, diz para Mordred se acomodar em seu colo para mais conforto da mesma, e fechando os olhos, relaxando e dormindo. Arthur é divertida. Você está atuando de modo muito protetor com minha filha, espero que continue assim. Kaiser só assentiu sem ver ela na cara, com um pequeno tom de vermelho no rosto. Bem, vamos terminar, diz dentro da TV. Se perguntam quem somos, eu represento o terror, a natureza, os contos, ele já sabe muito bem quem é Gojira, o rei dos monstros, cada vez maior. Estou no topo de tudo, no topo do mundo. Façam o seu melhor, verão um monstro absoluto, saindo do mar profundo. Nada pode nos parar, pela história em vários pontos, uma bomba nuclear, o único que está no trono. Vai ser a minha presa se for contra a natureza. O rei dos monstros. Todos já viram isso mais de uma vez, contando os corpos do povo japonês. A lista de mortes só cresce, destruição só aumenta, essa dor não desaparece. É menos um, menos um. A TV. Fora da TV. Todos veem muitas pilhas de corpos do povo japonês. O que ocorreu? Diz estar em choque. Ereshkigal, suponho que está atuando como faziam as primeiras versões que vimos, diz a deusa da morte babilônica. Kaiser, certo, esse Godzilla Minozone. Dele não tenho muitas informações, só que atua por instinto, apenas isso. Gilgamesh Caster, ele tem bem o título de Minozone. Bem, isso e tudo, diz Kaiser para se despedir das variantes de Godzillas e elas indo embora. E Kaiser mandou todos embora, todos foram. Mas Arthur e Saber viram Mordred sendo carregada por Kaiser e só disseram: cuide de nossa filha. Disseram sorrindo e indo até seus quartos. Kaiser, com um pequeno sorriso, assentiu e viu Mordred dormir em seu colo e só deu um beijo em sua testa e a pôs na cama, fechando a porta, ainda sorrindo a vendo dormida, e fechou a porta atrás dele. E acho que alguém está seguindo os passos do pai, diz Tenebris, que viu tudo, do ódio a um possível amor. Quem diria que o filho de Sabak conseguiria algo assim, diz, sorrindo vendo a interação e o carinho de Kaiser por Mordred. Sabak, creio que seus filhos herdaram isso de ti, diz Tenebris sorrindo. Fim. Demorou, mas finalmente fiz esse vídeo longo, e edição vai demorar, mas vai valer a pena e espero que tenha valido a pena. Bem, eu me despido aqui e até o próximo dia. Tenham uma boa tarde / noite ou dia, dependendo de quando vem o vídeo, e até mais.